Olá e bem-vindos! Já pararam para pensar como é que uma ideia, por mais complexa que seja, acaba por se transformar num sistema a funcionar? Sabem, uma aplicação, uma base de dados. A magia, ou melhor, a engenharia por trás disto tudo, começa com a modelação conceptual. Pensem nela como a planta de um arquiteto para um prédio. É o que guia tudo. É o primeiro passo para dar vida a qualquer ideia. Vamos lá ver como é que isto funciona. Ok, então o nosso percurso hoje vai ter 4 paragens. Primeiro vamos aos fundamentos, a forma como pensamos. Depois vamos perceber porque é que modelar é tão importante. A seguir saltamos para a aplicação prática disto nos sistemas de informação. E por fim, vemos as suas funções essenciais. Vamos a isso? Muito bem, vamos começar pela base de tudo. Antes sequer de falarmos em modelos, temos de perceber como é que a nossa cabeça lida com coisas complicadas. E, na verdade, tudo se resume a duas ferramentas mentais que usamos constantemente: a análise e a síntese. Pode parecer complicado, mas a origem das palavras ajuda imenso. Vem do grego. Análise significa, literalmente, soltar. É o ato de desmontar uma coisa para ver as peças. Já a síntese é o contrário, é juntar. Pegamos nas peças e construímos algo coerente. É um vai-vem constante entre estas duas ideias e é absolutamente essencial para se conseguir desenhar qualquer sistema. Ok, parece lógico. Mas há um problema, não é? Uma coisa é termos esta análise e síntese a acontecer na nossa cabeça. Outra coisa completamente diferente é explicar esta ideia a outra pessoa, a uma equipe inteira. Como é que garantimos que todos estão a ver o mesmo filme? É exatamente para isso que servem os modelos. E esta é talvez a ideia mais importante de todas. Um modelo não é a realidade. Vou repetir. Um modelo não é, de todo, a realidade. É uma abstração, uma simplificação. Pensem no mapa do metro. Ele não mostra todas as ruas e prédios, pois não? Mostra apenas o que é preciso para ir do ponto A ao ponto B. É isso o modelo. Uma versão limpa da realidade, criada com um propósito muito específico. Então, o processo é este. Começamos com a realidade, que é sempre confusa, cheia de detalhes irrelevantes. Depois entra a abstração. A abstração é como usar um filtro. Decidimos, conscientemente, o que é que interessa para o nosso problema e o que é só ruído. E o resultado é um modelo, uma representação simplificada, mas super útil, dessa mesma realidade. E todos os modelos, sem exceção, têm 3 características-chave. Primeiro, são abstrações, como já vimos. Segundo, e isto é muito importante, são subjetivos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o modelo depende de quem o faz e para quê. A planta de uma casa feita por um arquiteto não é igual à planta feita pelo canalizador. O objeto é o mesmo, a casa, mas os propósitos são diferentes. E por último, são universais. Usamos modelos para tudo, em todas as áreas do conhecimento. Pronto, já percebemos o que são os modelos, agora a pergunta que se segue é: para que é que servem? Por que é que temos este trabalho todo? Vamos ver o verdadeiro poder da modelação. Basicamente, há 4 grandes razões. Primeiro, para partilhar conhecimento. É a tal história de pôr toda a gente na mesma página. Segundo, para visualizar e compreender o sistema. Um bom diagrama vale mais que 1000 palavras, certo? Terceiro, para guiar a construção. Funciona como um guia, um mapa. E por último, para documentar as decisões que foram tomadas ao longo do caminho. E de todos estes pontos, se tivéssemos de escolher, o mais importante seria este. A modelação permite criar uma imagem coletiva, partilhar o conhecimento. No fundo, o modelo é uma ferramenta de comunicação brutal. Garante que toda a gente, desde quem desenvolve a quem gera o projeto, está a falar exatamente da mesma coisa. E isto evita mal-entendidos que, mais tarde, saem muito, muito caros. Ok, teoria vista. Agora vamos pegar em tudo isto, análise, síntese, modelos, e aplicar a um campo muito concreto: os sistemas de informação. Pois é, ouve-se esta expressão por todo o lado, sistema de informação. Mas o que é que isso quer dizer exatamente? Ter uma definição clara é o primeiro passo para conseguir modelar um sistema destes como deve ser. Então, a definição é esta. Um sistema de informação, ou SI, é um sistema feito para recolher, guardar, processar e distribuir informação. Mas atenção, informação sobre um domínio específico. O que é um domínio? É um pedaço do mundo real. Pode ser uma biblioteca, o estoque de uma loja, as notas dos alunos numa universidade. É esse o mundo que o sistema representa. E aqui está um ponto que engana muita gente. Um sistema de informação não é só tecnologia. Claro que tem software e hardware, mas isso não vale de nada sem as pessoas que o utilizam e os procedimentos, ou seja, as regras de negócio que governam tudo. São 4 peças de um puzzle e todas elas são essenciais. Vamos lá a um pequeno teste para ver se a ideia ficou clara. Uma máquina de fax. Ela pega num documento e envia-o para outro lado. Com base na nossa definição, será que um fax é um sistema de informação? A resposta é não.
E a razão é a chave de tudo. Um fax não faz a mínima ideia do que está a enviar. Para ele, uma fatura, uma receita médica ou um desenho são a mesma coisa. Um conjunto de pontos pretos e brancos. São dados brutos. Um sistema de informação, pelo contrário, entende a informação que manipula. Ele sabe o que é um aluno ou um produto. Muito bem. Já sabemos o que é um SI e, mais importante, o que não é. Agora vamos ver em detalhe o que é que ele faz. Quais são as suas funções essenciais. Qualquer sistema de informação tem, na sua essência, três grandes funções: a função de memória, a função informativa e a função ativa. Vamos espreitar cada uma delas. Primeiro, a função de memória. É simples. O sistema tem de ser capaz de guardar uma representação coerente do seu domínio. Basicamente, tem de se lembrar das coisas. Se o aluno se inscreve numa cadeira, o sistema tem de registar e manter essa informação de forma fiável. Depois, a função informativa. Porque, claro, não adianta nada guardar informação se depois não a conseguirmos ver. É esta função que nos permite fazer perguntas ao sistema, que nos permite consultar o estado do domínio que ele representa. E podemos fazer, grosso modo, dois tipos de perguntas. Perguntas de extensão, que são sobre factos. Por exemplo, o aluno com este número está inscrito nesta cadeira? É uma pergunta sobre os dados. E depois temos as perguntas de intenção, que são sobre as regras do sistema. Por exemplo, qual é a definição de aluno? Ou quantos créditos são precisos para passar de ano? Uma é sobre os factos, a outra é sobre as regras. E por último, a função ativa. Esta é a parte em que o sistema não é só um observador passivo. Ele age. Ele faz coisas que alteram o estado do domínio. Quando se processa uma inscrição, quando se dá baixa de um artigo no estoque, o sistema está a executar uma ação que muda a sua própria representação do mundo. O que nos deixa com uma última questão para pensar. Se um sistema de informação é, no fundo, uma representação, um espelho do nosso mundo, como é que podemos garantir que esse espelho se mantém sempre fiel? Como é que garantimos que a representação que ele guarda é sempre coerente com a realidade lá fora? Esse, na verdade, é o grande desafio da modelação conceptual. Fica a reflexão.